Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica, que está iniciando mais uma edição, agradecendo a sua audiência na Rádio Esotérica FM em www.esoterica.fm e também aos espectadores do nosso canal da Ustream e também do YouTube. Você que está nos acompanhando ao vivo e também nas gravações. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Estamos aqui, ouvintes, para cumprir aqui o nosso Dharma, levar para vocês aqui os temas do esoterismo, do ocultismo, da sabedoria divina, a teosofia. Nessa nossa série de programas que está abordando aqui a temática das ciências e tradições ocultas, usando como base o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria oculta das idades, esse livro interessantíssimo que tem tantos assuntos importantes, e estamos fazendo hoje mais um programa que vai abordar temas da Cabala, ouvintes, falando hoje especificamente sobre a árvore da vida, que é realmente um dos pontos mais populares, mais divulgados e realmente mais uma letra do alfabeto esotérico que nós vamos trazer para vocês no dia de hoje. E sempre colocando aqui, ouvintes, que nós não pretendemos de qualquer forma tentar esgotar esse assunto que é infinito, e nem estamos aqui para endossar ou para contraditar qualquer teoria, qualquer uso que se faça do simbolismo da Cabala, que são realmente inúmeros. A Cabala e este símbolo profundo que é a árvore da vida é uma das maneiras mais clássicas para se aprofundar dentro do simbolismo esotérico. Então nós jamais deveríamos nos apegar a qualquer interpretação particular sobre ela, pois a árvore da vida é, antes de tudo, uma maneira de visualizar e de se recordar dos preceitos divinos que ela aborda. E então, desde que esse conceito foi formulado com os patriarcas antigos da Terra Santa, esta doutrina que nasceu em Israel, mas que hoje pertence a todos os ocultistas e esoteristas do mundo. E o Manly Hall começa aqui a falar da árvore da vida, ou da árvore dos Sefirotes, como que ela pode ser compreendida, considerada como um compêndio, um sumário inestimável da filosofia secreta. E a Cabala é a herança inestimável de Israel e com certeza está sujeita a todo tipo de interpretação desde que ela foi primeiramente exposta e desenhada pelos grandes cabalistas que trouxeram o seu simbolismo. E então a árvore da vida, ela consiste de 10 globos de esplendor luminoso, dispostas em 3 colunas verticais e conectadas por 22 canais ou caminhos. E esses 10 globos, e na verdade a imagem que nós estamos mostrando tem 11, porque
um desses globos ele é oculto, ele não é manifesto. Nós vamos ver daqui a pouco que é a esfera de Da'at. Então as 10 esferas são chamadas Sefirotes. E os Sefirotes são os atributos, né, divinos, que são numerados de 1 até 10, começando da coroa ou Keter até a parte inferior ou Malkut. Então essa é a composição básica das 10 Sefirot. E pode-se então perceber que pode-se fazer inúmeras divisões dentro desse sistema, né? Mas podemos perceber que há 3 colunas fundamentais, né, que servem para interpretar exatamente essas esferas, né? E justamente a coluna à direita é chamada a coluna da misericórdia, e aquela à esquerda a da severidade ou da gravidade, e entre elas a coluna da amenidade ao meio. E com certeza essas 3 colunas se ligam ao simbolismo maçônico das 3 grandes colunas maçônicas ligadas à sabedoria, à força e à beleza. Então, e os 22 canais ou caminhos que existem entre as 10 esferas se conectam às 22 letras sagradas do alfabeto hebraico, né? E obviamente que esses caminhos, né, essas passagens, essas grandes conexões, elas são combinações das vibrações que são propostas pelas 22 letras do alfabeto hebraico. E também são essas 22 conexões, elas podem ser ligadas também ao simbolismo das 22 cartas, ou os 22 arcanos do tarô, chamado também de outra forma do livro de Hermes, e são 22 composições que trazem as 22 ideias mais importantes dentro de uma interpretação ocultista. Mas nós temos que, antes de passar a interpretar ou falar alguma coisa a respeito das sefiras, né, dos sefirotes, nós temos que entender como esse sistema foi desenvolvido, ouvintes, pois claramente ele vem de uma percepção da harmonia cósmica, da harmonia geométrica que esteve na mente de Deus, e por ter estado na mente divina, o homem, o ser humano, pode também percebê-lo. E os cabalistas antigos, na sua meditação, perceberam exatamente o entrelaçamento dos círculos originais, né, num padrão de Gênese, que obtém então as formas geométricas primordiais, começando com o círculo com um ponto ao centro. Ao duplicar esse círculo, obtendo assim uma intersecção, surge então o primeiro e provavelmente mais sagrado dos símbolos geométricos, que é a Vesica Piscis, né? A Vesica Piscis, que é
exatamente essa intersecção entre dois círculos e os pontos que unem essa intersecção. Se nós medirmos esses pontos, um ponto obviamente abstrato, ele sempre nos fornecerá a raiz de 3. E para os antigos, para os hebreus, para os pitagóricos, os egípcios, a raiz de 3 era um número irracional que revelava o poder da criação, o poder divino. Pois isso não nos é ensinado nas escolas, mas raiz é o poder oculto. Se nós voltarmos à ideia de raiz, por exemplo, nas plantas, quando nós percebemos o funcionamento de uma planta, a raiz está oculta, está debaixo da terra, e ela vai se prolongando nesse mistério oculto dentro da terra e vai extraindo os nutrientes, a água, os sais minerais, e vai fazendo a planta crescer na superfície, onde ela vai brotando, desenvolve o seu caule, desenvolve as folhas e finalmente as flores e os frutos. Mas a raiz está ali oculta. E essa raiz oculta nós temos também na bexiga de peixe, ou a raiz de 3, que vai então se prolongar se nós observarmos, se nós juntarmos não 2, mas 3 círculos, depois 4 círculos, 5, 6, 7, até 8 círculos. Então aí nós teremos obtido a flor da vida, que são essas 8 intersecções de círculos, e é a partir daí, nessas formas geométricas, que foi possível então se derivar a própria árvore da vida, que está inserida dentro desse padrão de geração. E essa é a chave oculta para se compreender as 10 sefiras e também os seus caminhos, inclusive os caminhos não representados, ou a formação dos princípios geradores e multiplicadores de todo esse processo. E com certeza também a árvore da vida teve não só essa raiz geométrica, mas também o próprio corpo do ser humano, pois tudo que é divino tem que ter uma conexão com o microcosmos, que é o nosso corpo, com a sua profunda complexidade, e utilizando obviamente a chave hermética, a lei da correspondência, de que tudo que está lá em cima é idêntico ao que está aqui embaixo, e o que está aqui embaixo é idêntico ao que está em cima. Então os antigos também puderam perceber que o corpo humano também se conecta a esse simbolismo da flor da vida, da interconexão dos 8 círculos, que geram os pontos básicos que também podem ser percebidos dentro do organismo humano, dentro de uma percepção do nosso corpo. À sua disposição também é possível se perceber o gráfico da árvore da vida e projetá-lo sobre a nossa cabeça, sobre o nosso tronco, sobre o meio do corpo, e as 3 colunas também podem ser percebidas também dentro desse simbolismo.
E é por isso que a Cabala, a árvore da vida, é tão importante para os esoteristas, porque ele é um meio de compreender não só os processos de formação divinos, mas principalmente para vê-lo, para compreendê-lo na sua projeção aqui na Terra. Se assim não fosse, não haveria realmente utilidade nenhuma nesse sentido, pois todo o conhecimento oculto ele tem que se transformar num conhecimento prático, aplicando-o por meio de chaves interpretativas. Então o ocultista, o esoterista, o espiritualista, então pode enxergar exatamente esses processos em si mesmo. Mas se nós voltarmos à árvore da vida, a árvore da Cabala, nós vamos então começar um processo de interpretação dessas figuras que são tão emblemáticas, que permitem a nós compreender exatamente o seu esquema fundamental. E obviamente que cada esoterista precisa decorar, compreender esse sistema e integrá-lo na sua mente para poder utilizá-lo. Assim como nós, nos primórdios da nossa escolaridade, aprendemos as letras do alfabeto e aprendemos os números, nós também temos que aprender a decorar a árvore da vida e os seus princípios. Mas antes até de se chegar à própria árvore da vida, acima dela existem 3 princípios espirituais que são importantíssimos, que são cósmicos, que têm a ver com a Trindade, não só no nosso sistema solar, mas em cada ser humano. São os princípios incomensuráveis, os princípios que não podem ser comentados, que são cósmicos, que na Cabala estão acima da própria árvore da vida, que é o princípio do Ain, Ain Sof e Ain Sof Aur, que nós poderíamos ligar ao princípio da Trindade, que os hindus colocam, por exemplo, na espiritualidade humana, o Atma, o Buddhi e o Manas, ou no cristianismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão acima de toda manifestação, então eles estão acima da árvore da vida. Só aí, depois é que nós partimos então para a compreensão realmente das sefiras, por assim dizer, e da árvore da vida. E começando de cima para baixo, que é como elas são realmente dispostas para a nossa compreensão. Começamos com Keter, ou a primeira sefira superior, que é relativa ao número 1, ou aquilo que os antigos, os pitagóricos, chamavam de mônada. Então, como já se disse, esta sefira é a coroa, Keter, também o ancião dos anciões, o ancião dos dias, o ponto primordial, o ponto da cabeça branca, a inescrutável iminência e o vasto semblante do macrocosmo. Em seu aspecto mais elevado e abstrato, Keter pode-se comparar ao Adão Kadmon, o homem
celestes. É também chamado pelos judeus de Seir Anpin, o filho do Pai oculto, e assim, nesse mais elevado aspecto, pode ser considerado como o Logos, e no ser humano como a sua mônada. Então, desde que não se pode criar sozinho, disse que Keter vibra, então a primeira sefira, os primeiros arcanjos, pois cada sefira dessa está ligada a uma hoste arcangélica, que são 10 no total. Então, Keter vibra o seu poder, cria o campo de manifestação e reflete-se na matéria para produzir, por assim dizer, o gênero feminino, ou uma díade, da qual por sua vez emana toda a criação e todos os seres, contidos até então em Keter. E o arcanjo-chefe da hierarquia de anjos associados a Keter é denominado Metatron, o príncipe das faces, aquele que está junto ou além do trono de Deus, o anjo da presença, o príncipe, o rei do mundo, chamado também entre os judeus de El Shaddai, o onipotente e todo-poderoso, o mensageiro de Shekinah, também associado à nuvem de glória que permanece acima da arca da aliança. E Shekinah também é considerado Keter, tem todos os princípios de Ain Sof Aur, e obviamente é a primeira manifestação ligado à substância pré-cósmica ou o espaço virgem, aquilo que os teosofistas ou na doutrina secreta se vê comentar como Mula Prakriti, a raiz parabrâmica do hinduísmo. E a partir daí é que vai se desenvolver a árvore da vida, e começando então Keter número 1, e à sua esquerda estará então Chokmah, que é a segunda sefira. E aí há um percurso simbólico, que o caminho da manifestação, um zigue-zague, está indicado aqui na nossa imagem por setas, que é o caminho da sabedoria ou da manifestação. Então, Chokmah advém de Keter, e Keter então produz as outras 9 sefiras, e a segunda é Chokmah, a sabedoria, uma potência ativa e masculina, ou o pai refletido de Keter. Chokmah é o segundo Adão, e de que se produz então consequentemente Eva, e está associado com o microcosmos, o semblante menor. E se diz, dentro da terminologia arcangélica, que o chefe dessa hierarquia que se liga a Chokmah é Hatziel, o arauto da deidade, também chamado o deleite de Deus. E a ordem de anjos é o Alfanim, ou rodas, designação esta em referência ao vórtice, a ação do movimento primário produtor de remoinhos, na matéria primordial, que vai fazer então descer a manifestação. E disse que esta ordem fornece os anjos planetários descritos no primeiro capítulo do livro bíblico de Ezequiel.
E há uma correspondência zodiacal de Chokmah, que é com o planeta Urano. E prosseguindo o caminho de zigue-zague, indo para a direita, nós vamos encontrar a segunda Sefira ou Binah, que é uma potência feminina, passiva, né? Que é a inteligência ou compreensão. E é coigual, né? Está no mesmo nível, contemporânea a Chokmah, para quem ela é como a Eva, a Mãe Suprema. Binah também é denominada Ama, ou a Eterna, combinada com Ab, o Pai, para a conservação do universo em sua ordem. É às vezes denominada o Grande Mar, e cabalisticamente essas duas potências, Chokmah e Binah, elas tecem a tela do universo. E o seu arcanjo-chefe é Zaquiel, ou Zadkiel, como é também chamado, aquele que contempla a Deus, ou a contemplação de Deus. E mais abaixo, a sua ordem de anjos é a dos Arelim, os seres poderosos, também chamados na angeologia cristã dos tronos. E então o seu número se assemelha a duas linhas retas que nunca podem encerrar um espaço desses anjos, e portanto dentro dessa manifestação, o 2 de Chokmah é impotente até que se forme o 3 de Binah, e portanto aí se forma a primeira trindade dentro da árvore da vida, né? Com Keter, Chokmah e Binah. E esta trindade superior permanece no mundo arquetípico, o mundo dos pensamentos, da formação ainda totalmente abstrata, e não é de qualquer forma material. E já as sefiras inferiores já começam a criar, a sustentar e transformar os mundos, mesmo que invisíveis para nós, mas já são mundos manifestados de matéria. E o planeta associado a Binah é Saturno. E a união de Chokmah e Binah no alto da árvore da vida produz então o supremo conhecimento que está oculto mais abaixo, que é a Sefira oculta de Daates dentro do cabalismo. Então Daates não é em si considerado uma Sefira, mas está incluso em alguns diagramas da árvore safirotal para efeitos de compreensão. E no nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos continuar interpretando e falando aqui das outras sefiras, as outras 7 sefiras que estão faltando, e projetando então o nosso conhecimento inicial dessa que é realmente a primeira das letras fundamentais do alfabeto esotérico, dessa doutrina secreta de Israel, que é a Cabala. Então convido a vocês, ouvintes, para nos acompanhar aqui no nosso segundo bloco, agradecendo muitíssimo aí a grande audiência daqueles que estão me acompanhando aqui pela Esotérica FM e também aqui pelo nosso canal da Ustream ao vivo. Até agora não caiu a transmissão, espero que fique assim, ouvintes, mas nós estamos gravando o programa em áudio, em vídeo, e poucas horas depois que o programa vai ao ar, ele estará disponível para vocês na página da Levir. Então, ouvintes, vamos ao intervalinho e voltaremos já
Fiquem agora com o convite aqui da Levir. Venha nos apoiar para que esta e outras iniciativas tenham condições de permanecer no ar. Voltaremos em instantes. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado amigos e amigas ouvintes pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, vamos retornando aqui para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo aí a sua audiência, você que está nos acompanhando ao vivo e também aí nas gravações no site da Loja Esotérica Virtual, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, sempre à disposição de vocês e com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos retornar, ouvintes, aqui às nossas considerações sobre realmente esse assunto importantíssimo no esoterismo, a árvore da vida, que para muitas pessoas é realmente um ponto de interrogação, um enigma profundo e realmente demanda bastante estudo para que nós possamos compreender como se manifesta essa árvore da vida, quer seja no universo ou a sua projeção no ser humano. E há várias maneiras simbólicas de fazer essa projeção, mas com certeza nós não podemos pular esse capítulo fundamental do esoterismo, que é a árvore da vida. Então vamos voltar aqui para completar aqui nosso comentário sobre as demais sefiras. Já falamos de Keter, de Chokmah e de
Binah. Então vamos começar a falar aqui do centro da árvore da vida, com a quarta Sefira, Chesed, depois a quinta Geburah, ao centro a sexta Tiferet, depois à esquerda de novo a sétima Netzah, a oitava Hod, abaixo Yesod, e abaixo de tudo estará a décima Sefira, ou Malkut, ou o reino. E seguindo então esse zigue-zague, ouvintes, diretamente então de Binah, vem na ordem dos Sefirotes, vem Chesed. E sobre ela nós podemos dizer o seguinte: Chesed também é parte de uma díade ativa que existe agora entre Chokmah e Binah. Sua união produziu então a união de Chokmah e Binah, produz então Chesed, uma também potência masculina ou ativa. Chesed é chamada a misericórdia ou amor, e é também um outro nome para Chesed é Gedulah, a grandiosidade ou a magnificência. O arcanjo-chefe de Chesed é Zadkiel. A justiça de Deus, a equidade de Deus e a ordem dos seus anjos ligados aos arcanjos é Shasmalim, ou as chamas cintilantes. E dentro da angeologia cristã, eles são encarados como os anjos da luz. E o seu planeta é Júpiter, o chamado grande protetor do planeta Terra. E seguindo o zigue-zague, nós chegamos à quinta das Sefiras, que é Geburah, e que vem de Chesed, a quinta potência, chamada a severidade, também a força ou coragem, também a justiça, é também chamada entre os judeus de Pachades, é o temor. O seu arcanjo-chefe é Camael, a mão direita de Deus, e é também às vezes chamado de o anjo punidor. E os seus anjos ligados a ele são os serafins, conhecidos na angeologia cristã como as potestades, né? E esses anjos, as potestades, são descritas assim no livro de Isaías, no Velho Testamento. Lá nós lemos: Eu vi também o Senhor sentado em um trono alto e elevado, e a sua comitiva enchia o templo. Acima do templo permaneciam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com um par ele tapava sua face, com outro par ele cobria seus pés, e com outro par eles voavam. E um bradava ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor das hostes, o mundo está cheio de tua glória. Este é o poder dos serafins. E esse nome que é hebraico, né? Serafins, na verdade pode ser traduzido como serpentes, e tem a ver com uma raiz que quer dizer no hebraico consumir. Então pode-se presumir que essas são as serpentes ígneas associadas com o fogo dos processos criadores, tanto na natureza como no ser humano. E o seu planeta é simbolicamente Marte. E seguindo o zigue-zague das Sefiras, nós vamos para aquela que é o centro dessas 4 grandes Sefiras, que são Chesed, Geburah,
mais abaixo Netzah e Hod. No centro do processo, ligado ao simbolismo do Sol, está Tiferet. Então, de Geburah e Chesed vem Tiferet, né? Que é a sefira chamada de beleza ou benignidade, o coração e centro da árvore sefirotal. E disse este ser o lugar concedido pelos israelitas ao Messias e pelos primitivos cristãos ao Cristo. O seu arcanjo-chefe é Miguel ou Micael, que significa semelhante a Deus. A ordem dos anjos abaixo desse arcanjo é a dos Malaquim, significando reis, e na angeologia cristã são as virtudes, os Malaquim. E então o planeta que está ligado a Tiferet é ao Sol, e obviamente está ligado no simbolismo do corpo humano com o nosso coração, né? Se nós fôssemos analisar por esse simbolismo. E além disso, em termos do plano da natureza e dos níveis da consciência humana normal, Tiferet marca tanto um limite como um lugar de união entre o divino e o humano. Por isso que ele está no centro. A ligação entre o macrocosmo e o microcosmo, o abstrato e o concreto. Então, esta é a grande função, assim como é a função do nosso coração. Realmente, o centro da consciência humana no corpo também é no coração. Não é na cabeça, como muitas pessoas admitem e pensam, porque a cabeça apenas é uma refletora. Então, o Sol é o coração e a cabeça é a lua. A massa cinzenta da cabeça é apenas uma substância que reflete a luz que vem de fora, dos conhecimentos, dos sentidos, e a luz que vem de dentro, a luz espiritual que está brilhando no coração. Mas seguindo o caminho das sefiras, nós vamos chegar a Netzat, a sétima sefira, que é denominada a firmeza ou também a vitória. O seu chefe arcangélico é denominado Ramiel, a graça de Deus, e a ordem dos seus anjos são os Elohim, ou os deuses, também chamados de Tissarsim, os seres brilhantes, conhecidos na angeologia cristã como os principados. E no livro de Ramiel, que se diz estar descrito no livro de Daniel na Bíblia, se diz o seguinte a respeito, no capítulo 10, a respeito desses anjos. Aí abre aspas. Então, Daniel se expressando: então eu alcei meus olhos, olhei e observei um certo homem vestido de linho, cujos flancos estavam cobertos de fino ouro de Ufaz. Seu corpo era semelhante ao berilo, e seu rosto tinha aparência luminosa, e seus olhos como lâmpadas de fogo, e seus braços e pés assemelhavam-se na cor do cobre polido, e o som de suas palavras parecia a voz de uma multidão. Assim são os anjos, os principados que estão ligados a Netzah. O planeta associado a essa sefira é Vênus. E do outro lado, a oitava sefira, Hod. Então, de Netzah procede
Hod, né? Que é uma potência masculina em oposição a Netzah, que é uma potência feminina. Esta oitava Sefira é chamada o esplendor, ou também o Deus dos exércitos. O seu arcanjo-chefe é Rafael, o divino médico, o anjo da cura, intermediário entre o homem e Deus, o qual é assistido por uma hierarquia de anjos ministrantes, conhecidos como os Beni Elohim, os filhos de Deus, e como chamados de arcanjos na cristandade. E o seu planeta é Mercúrio. E dentro do processo da descida dos poderes divinos, nós chegamos à nona Sefira, ou Yesod. Então, de Hod e Netzah, juntos eles produzem a nona Sefira, Yesod, o fundamento básico, ou o chakra básico no ser humano, o poderoso ser vivente, né? A nossa personalidade. O seu arcanjo-chefe é Gabriel, o ser poderoso de Deus. A sua ordem de anjos é a dos querubins, as santas criaturas viventes. Então, evidentemente, existe uma íntima conexão entre os querubins da primeira Sefira, e que está nos mundos superiores, e os querubins de mais abaixo, os querubins de Esodes, na contraparte etérica do corpo físico do ser humano no universo externo. Também são às vezes chamados de Aishin, ou as chamas, e também referidos como os 4 anjos dos elementos sutis, da terra, do fogo, da água e do ar. E o planeta ligado a Esodes é a Lua, né? Que obviamente não é planeta, mas dentro do simbolismo assume essa posição, representando justamente a contraparte energética de Malkuth, que está mais abaixo, que tem a ver com o planeta Terra, né? Então, abaixo de tudo está a 10ª Sefira, Malkuth, né? Então, da 9ª Sefira veio a 10ª e última, completando a década dos números. É chamado Malkuth, o reino da terra, toda a natureza manifestada, também a rainha, a matrona, a mãe inferior. Malkuth é chamado também de Shekinah, e assim poderia representar o véu tanto da matéria primordial como da natureza física. E 2 arcanjos estão associados com Malkuth. São eles, né? E são correspondência das Sefiras superiores. São eles o Metatron de Keter e o seu irmão e colaborador Sandalfon, o príncipe cabalístico dos anjos. Sandalfon, ou o anjo negro, pode ser encarado como a energia, né? A Shakti densamente material, ou o poder de Metatron, o anjo brilhante. Pois se Malkuth é o plano físico e a terra, então esse lugar onde nós estamos é o lugar do aceleramento do karma físico do homem. Então, esse companheiro de Metatron, Sandalfon, é considerado como o anjo do karma pessoal. E, por outro lado, Metatron está associado com os agentes celestiais do karma, que estão relacionados com o karma da raça humana como um todo. E o arcanjo da nossa terra, particularmente, disse ser Auriel, denominado a luz de Deus. E os anjos associados a ele são os Ishin, ou fogos.
nenhum simples planeta, a não ser a Terra, está atribuído a Malkuth, que obviamente inclui a totalidade da natureza física do homem e está relacionada com os 4 elementos sutis e materiais e no emprego e transformação do reino do universo visível. E ter esse sistema, ouvintes, na nossa cabeça vai permitir e permitiu aos antigos justamente enxergar essas sefiras dentro do funcionamento das energias, dos chakras, das forças que estão no corpo humano, pois obviamente que o Keter, a coroa, corresponde ao nosso chakra do alto da cabeça e por consequência Malkuth é o outro lado desse sistema que está lá embaixo nos nossos pés, né? E a parte um pouco acima de Malkuth, que é Yesod, tem a ver com o começo das energias no corpo humano. Então, a esse respeito, né? Geoffrey Hodgson, por exemplo, comenta o seguinte: então, a árvore da vida no homem. Então, essa árvore da vida da Cabala, que veio dessa doutrina secreta do Oriente ou de Israel, é encarada como um dos principais símbolos e chaves da ciência oculta. E, juntamente com o alfabeto hebraico, se diz deles exemplificar o princípio de que a evolução é simples ou singela na sua origem, mas infinitamente complexa na sua manifestação. Esse diagrama matemático mostra um sistema pelo qual o homem pode elevar-se às alturas espirituais, manifestando em si e através de si as qualidades das 10 sefiras. À medida que ele acorda em si os poderes latentes, né, que eles são inerentes, representados no universo por cada uma das 10 sefiras, e em si mesmo, fisicamente, por seus plexos nervosos e glandulares, e hiperfisicamente por seus chakras e seu trino fogo serpentino, né? Pois sabemos que na base, né, no Yesod está contido a informação da energia, né, de Kundalini, que vai então percorrer um caminho pelo centro da nossa coluna e vai também seguir exatamente um percurso que simbolicamente cruza o sistema das glândulas e dos chakras. E isso acontece de uma forma natural na maior parte das pessoas, dentro do processo que a pessoa utiliza para sobreviver, para viver. Então, conforme a pessoa focaliza a sua vida, essa serpente que se diz enrolada na base da coluna, ela vai para os aspectos, para as glândulas que a pessoa mais focaliza. Infelizmente, a maior parte das pessoas focaliza a sua vida na sobrevivência, na busca do seu provento, da sua alimentação, da sua subsistência, e isso limita a circulação dessa energia à parte inferior do corpo humano. E isso tem uma série de consequências, como principalmente a ligação com os apetites da vida, o apetite sexual, o apetite pela comida, pelas emoções mais básicas, né? A paixão, o amor pela matéria, o apego. Só aquelas pessoas que realmente fixam
as suas qualidades, né? Nas buscas superiores, no conhecimento, na arte, na estética e principalmente na espiritualidade, é que consegue então fazer essa energia chegar aos plexos superiores e assim despertando então o lado mais profundo que existe no ser humano. Ou como diz Geoffrey Hodgson, assim sintonizado, o homem colabora para a execução da magna obra a qual os anjos e os homens são convocados, né? E obviamente que é um processo que é esotérico, né? Muitas práticas são possíveis para despertar essa energia e na verdade ela já está desperta, já está ativa nas pessoas. O que não acontece é uma focalização para o seu funcionamento superior. E obviamente que o despertar dessa energia envolve perigos, pois o ser humano ainda não conhece ainda a si mesmo. Se ele já conhecesse, ele poderia então fazer o despertar mais rápido dessas forças dentro do seu corpo, mas quando o poder de Deus começa a atuar no indivíduo, ele traz à tona toda a natureza, quer seja positiva, quer seja negativa. O ser humano passa a se conhecer mais profundamente e traz transformações, e o poder sempre prova o ser humano quando ele aparece. É já um dito popular: se você quer provar uma pessoa, dê poder a ela. Então, em sã consciência, ninguém deve buscar esse poder oculto sem ainda se conhecer, sem ainda se autodominar, porque a explosão que pode acontecer pode transformar a pessoa, na verdade, em algo que ela ainda não conhece, né? Pode trazer à tona as condições mais primitivas que o indivíduo pode imaginar. E essa condição primitiva envolve principalmente a energização da parte primitiva do nosso cérebro, que é aquela parte que ainda busca a subsistência, que tem medo, que tem raiva, que gera o ódio. Então, quando nós vemos descrito no terceiro e mais importante texto da Cabala, que é o Apocalipse, quando a energia, né, da criação, da energia do Espírito Santo chega até o cérebro, nós vemos que o ser humano passa por tribulações, pois, como é descrito no 12º capítulo do Apocalipse, então uma serpente, né, um dragão, toma 1/3 das estrelas do céu, porque o céu, dentro de uma interpretação ligada ao corpo humano, é a nossa cabeça, e a chegada dessa energia no cérebro então faz com que haja uma tribulação, que haja ali uma disputa para saber quem que vai sobreviver. Se sobrevive esse homem primitivo, ligado com as forças ainda da formação do corpo, o verdadeiro dinossauro dentro de nós, pois a energia chega no núcleo do cérebro, que é o complexo reptiliano, e naquele mesmo 12º capítulo se diz que essa serpente, ela tenta matar, né, a mulher que aparece nos céus também, trajada com o sol e prenhe de uma criança que vem a nascer, que
que é a consciência espiritual. Então há dentro de todo ser humano esse conflito que precisa ser equilibrado pela pacificação, pela serenização do ser humano, para que ele possa finalmente viver esse processo profundo de transformação, imitando os processos que acontecem no universo. E a Cabala é uma maneira de nós compreendermos a circulação dessas ideias, dessas forças, e a cada ocultista compreende a tarefa de estudar esse tema e principalmente de se auto-observar, se autoconhecer, e através dessas chaves mestras do esoterismo nós vamos cada vez mais nos autoconhecendo, ouvintes. E aí o avançado da hora me faz infelizmente colocar um ponto final no programa de hoje, ouvintes, mas aqui foi só um aperitivo para a pesquisa pessoal de vocês, ouvintes. Procurem mais informações, se estudem, se aprofundem nesses temas, pois os mistérios estão todos aí para nós descobrirmos e principalmente estão dentro de nós. Mas vamos cumprindo então esse desígnio. Vamos invocar, caros ouvintes, uma vez mais, a luz interna dentro do nosso ser, finalizando esse programa Lux Esotérica de hoje, que trouxe aí um conhecimento básico sobre os Sefirot, as 10 Sefiras da árvore da vida da Cabala. Então, ouvintes, fechemos os nossos olhos, voltemos uma vez mais a nossa consciência, a nossa atenção para o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, com o poder da nossa mente, visualizar uma vez mais a chispa divina, a luz inefável que brilha dentro dessa joia eterna e imortal que é o ponto de luz nos nossos corações. Que ele brilhe sobre o lótus do nosso coração, que essa luz se expanda, interpenetrando todos os nossos órgãos, iluminando fora e dentro do nosso corpo. Que essa luz purifique toda a nossa natureza e ilumine o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Aproveitamos esse momento solene para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina brilhe cada vez mais, sempre que nós a invocarmos e sempre que nós estivermos em busca da luz oculta, da luz esotérica a que serve esse nosso programa, essa nossa série de programas e aulas que nós trazemos para vocês, ouvintes. Uma vez mais, muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com a programação musical
sempre interativa aqui da Rádio Esotérica FM. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom repouso. Aguardamos vocês, ouvintes, nas nossas próximas edições. Recebam aqui de Osmar de Carvalho, finalmente, aqui o abraço que é virtual, mas é sempre caloroso, fraternal. Realmente muito grato pela oportunidade de estar a serviço de vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos. Saudações, ouvintes sintonizados aqui